Olá, nesse vídeo eu vou contar 3 experiências que eu tive com o avistamento de UFOs, objetos voadores não identificados. Talvez tenha sido isso que me moveu a pesquisar, que até então eu não me interessava por esse assunto em específico. Eu tive na minha família a minha mãe, que era espírita, kardecista, praticou por longos anos. Depois ela retornou para o cristianismo convencional, virou protestante, mas ainda manteve sempre as crenças espirituais. Eu conversava bastante com ela. Meu pai é católico. E desde pequeno eu frequentava o centro espírita, presenciei alguns fenômenos, né? Mas essa questão ufológica sempre me pareceu distante. Até que eu tive uma experiência em 97, aqui em Curitiba mesmo, onde eu pude ver o que parecia um balão de início, né? E havia mais uma pessoa comigo, então ela testemunhou também. Apesar de eu ter achado que estava ficando meio louco na época, até procurei ajuda. Fui até fazer análise, ver se poderia haver algum transtorno, alguma coisa, mas felizmente não foi isso. E ele, como essa outra pessoa testemunhou também, né? Aí a gente fica mais tranquilo. Mas o que a gente viu? Primeiro, parecia realmente um balão. Vinha descendo, assim, a gente estava conversando na porta da casa da pessoa e pareceu vindo um balão, assim. Eu olhei nem de bola, assim. Eu, quando eu era pequeno, eu tinha amigos balonistas, mais ou menos eu sei como é que é. E mas à medida que era final de tarde, ainda estava dia. À medida que a gente foi conversando, o negócio foi baixando, assim. Era pequeno, né? E eu sei disso porque o negócio passou em cima da nossa cabeça, bem devagar. A gente foi até o portão. Quando a gente notou que era estranho para um formato de balão, a gente foi até o portão. O negócio desceu tanto que desceu acima da linha dos postes de luz. E ali os postes eram mais baixos do que a altura. Eu acho que existe a altura padrão, né, daqueles postes de concreto. Eram aqueles postes de madeira ainda. E o negócio quase que assumindo as linhas de luz como uma pista, foi andando pela linha, flutuando devagar, assim. O que a gente viu? Era algo de metal, de algum metal desconhecido, cor de ferrugem, aquele vermelho, marrom escuro, assim. O formato, quando passou bem embaixo da nossa, bem em cima da nossa cabeça, a gente pôde ver, não era uma estrela. Algumas pontas eram maiores do que as outras. É como se houvesse algumas pontas cortadas, assim. Tinha também uma espécie de uma antena, assim, 2 ou 3 antenas eu consegui identificar do lado de cima. A impressão que deu é que parecia um brinquedo, porque era pequeno, tinha que 1,5 m por 1,5 m aproximadamente, de controle remoto. A impressão que deu, né? E eu fiquei tão abismado com aquilo, eu ainda peguei meu celular, só que era 1997, minha gente. Então, o celular, naquela época, as fotos eram muito ruins, assim, não ficou boa a foto, não saiu nada, assim. E daí eu até procurei uma pedra. Quando a gente precisa, a gente nunca encontra, né? Eu queria derrubar o negócio. Ainda bem que eu não achei. Daí eu peguei o meu carro tranquilamente, ainda fui perseguindo o negócio pela rua, devagar. E ele virou em 90 graus, assim, bem certinho. Ele foi, daí atravessou a rua e foi indo. Próximo à Pontifícia Universidade Católica. Aqui tem um bairro alto, aqui próximo ali, Guabirituba. E o negócio passou por cima da rodovia, eu fui acompanhando de carro, daí eu vi, né? Passou por cima da rodovia bem devagar, assim, passou mais ou menos do lado de trás da PUC aqui de Curitiba e foi indo, assim. Eu fiquei bem. Dá uma nisso, né? É um veículo desconhecido, pode até ser militar, mas. E ele era sólido, e era opaco, não tinha janela, não tinha. Se houvesse algum ser lá, teria que ser muito pequeno. O que me pareceu mesmo é que era sei lá, um dispositivo, né? Enfim. Aí, alguns anos depois, eu fui pela primeira vez uma conferência ufológica aqui em Curitiba e organizada pelo Gevaer, né, que é um ufólogo que foi bastante famoso aqui. E perguntei para ele, né, descrevia
Ele falou, não, a gente já teve relatos parecidos, né? É uma sonda. Ele falou que era tal da sonda. Até então eu não tinha lido nada sobre ufologia, não sabia nada, eu só fui de curioso, assim. E até encontrei uma sogra do meu irmão lá, que gostava desse assunto e já conhecia mais. Mas enfim, daí comecei a ler, né? Até a revista UFO, eu sempre preferi livros, né? Daí fui lendo, fui me aprofundando no assunto, vendo que eles enviam essas sondas, né? Eles cogitando que existam alienígenas que estão nos visitando, né? Eu particularmente acho que sim. Depois de ler muito, acabei me convencendo disso, mas eu nunca vi, né? E também nunca conheci ninguém assim que me desse um relato a respeito, né? Avistamento sim, avistamento de OVNI. Tem até um rapaz aqui em Curitiba, infelizmente eu não consegui ver esse filme, um VHS de uma nave pousada num terreno baldio, segundo ele, de madrugada. E tem, né, as histórias, a gente sempre acaba conhecendo alguém, uma outra pessoa que comenta. Eu comentei com vocês que foram 3 ocasiões. A segunda ocasião, eu estava em Guaratuba, que é no litoral aqui fica umas 2 horas de Curitiba, e olhei para cima. Era uma espécie de uma salsicha. Sabe a parte central do avião? Só existia aquela parte central. E era metálica, cor de metal, não branco. E passou assim, em cima. Minha esposa até viu. Ela não deu muita importância, assim. Ela falou, não, mas isso é um avião. Eu falei, mas como avião se não tem asa, né? E de fato não tinha asa, era só a parte da salsicha, assim. Uma salsicha voadora. Poderia ser um balão? Aí talvez um balão metálico comprido, assim, poderia. Mas a impressão que a gente teve é que era um daqueles charutos, né? Passou silencioso, assim, a uns talvez 30 metros de altura, 25 por aí. E a terceira ocasião, que eu acho que foi a mais empolgante, assim, mais interessante pelo menos. Eu estava num shopping grande aqui da cidade, que tem uma cúpula de vidro. E meu filho com a minha esposa estavam num carrossel. Tinha um carrossel lá, uns brinquedos. E eu fiquei com as blusas deles assim, carregando. E eu olhando pra cima, né? Meio entediado e tal. De repente eu vi um triângulo preto, assim. Eu tava parado. Eu pensei, mas que diacho, né? Deve ser. Aí fiquei olhando assim, tentando ver se era uma sujeira no vidro. E de repente o negócio fez assim, ó. E subindo. Subiu. Falei, caramba, é um OVNI, né? Eis que deu exatamente 5 segundos. Toda a estrutura do shopping começou a tremer como se tivesse caído. Um guindaste lá dentro. Tremeu assim. Como se tivesse caído um guindaste lá dentro. As pessoas se assustaram, né? Imaginaram realmente que tivesse caído algo. Eu fiz essa relação de que esse objeto provavelmente era físico e a onda de choque desceu. Mas isso é uma hipótese. Pode ter caído alguma coisa no shopping? Talvez, mas eu nunca ouvi um barulho tão forte assim. Realmente pareceu que um guindaste caiu dentro do shopping center e tremeu a estrutura. Sabe? Como se fosse uma onda de choque mesmo. Então essas foram as minhas experiências. E a partir daí, um pouco antes até, né, já, como eu disse para vocês, estava lendo literatura ufológica, li bastante coisa. Alguns livros eu pretendo pôr aqui, que eu achei mais interessantes, assim. Mas o mais interessante disso tudo é que eu já tinha literatura espírita também, kardecista, principalmente da codificação e livros de Chico Xavier, etc. Parece que as coisas vão fechando. Você vai encontrando conexão entre alguns relatos, algumas coisas. Não são coisas que esses fenômenos estejam isolados, né? A gente vive num mundo que às vezes a ciência humana ela quer isolar as áreas de conhecimento, mas a verdade é que está tudo integrado, né? Então quando você vai tendo esses insights de conexão entre um livro e outro é bem legal, né? É interessante e é enriquecedor, assim. E você pode formar uma imagem daquilo que possivelmente exista depois da vida material aqui. Por que a gente está aqui? Que são as grandes perguntas, né? Por que a gente está aqui? O que a gente veio fazer aqui? E para onde a gente volta? Para onde a gente vai? Cogitando da vida após a morte do corpo, né? Então era esse os relatos que eu gostaria de ilustrar aqui, deixar público, para que não pense que
Eu sou um entusiasta de graça. Eu acho que eu sempre fui cético, até bastante, inclusive em relação a fenômenos espirituais. Sempre muito cuidadoso a respeito do que a gente sabe que tem bastante fraude, bastante mentira, muita gente querendo ganhar dinheiro em cima de religião, né? Eu acho que até se eu não tivesse essas experiências em relação ao assunto de ufologia, eu não ia me interessar. É que daí você quer entender o que é aquilo que você viu, né? Da onde veio, as teses a respeito, gente que tem um pouco mais de experiência. E é isso.